Somos educados desde criança a respeitar a lei. Crescemos ouvindo: lei existe para ser obedecida, não discutida. Continuo acreditando no conceito lei e ordem, base de uma convivência social sólida. A definição clara de limites, respeito, direitos e deveres. Mas diante de alguns acontecimentos, me vem a dúvida: o que é mais importante? Cumprir a lei cegamente ou exigir justiça? Cidadania se restringe a seguir leis injustas, imorais e legisladas por quem legisla em causa própria? Ou seria racional dar mais clareza a textos de leis em vigência? Baseio interrogações na famigerada escravatura, mácula vergonhosa em nossa história. Legal se resume em estar de acordo com a lei. Até aí, nenhuma novidade. Mas se torna relevante lembrar: antes da abolição, Lei Áurea 1889, explorar mão de obra escrava era legal, nem por isso justa ou moral. Historicamente, o Brasil convive com inversão de valores e desvio de conduta do judiciário em todos os seus segmentos. Já dizia Rui Barbosa: a pior das ditaduras é a do judiciário. Diante dela, não há a quem recorrer. Imbé, município do litoral gaúcho, e o Rio Grande do Sul como todo estão prostrados diante de um crime hediondo. E agora, teremos justiça ou a justiça irá proteger os protagonistas dessa afronta à dignidade humana? Rio Tramandaí, Imbé, Rio Grande do Sul. Cenário cinematográfico. Paraíso na terra, hoje vê suas águas manchadas de sangue. Palco de crime abominável e sem perdão. O ápice da crueldade humana. E agora, como agir diante dessa aberração de conduta? Vivemos no nosso país período delicado e decisivo, visto como divisor de águas. Testemunhamos pessoas em cargos estratégicos brincando de Deus. Hora de serem questionadas e cobradas. Mudanças se fazem necessárias. Miguel dos Santos Rodrigues, 7 anos, criança inocente que teve tirado o direito de uma infância normal pela própria mãe, a principal responsável de zelar por ele, dando-lhe condições de crescer longe de ameaças. Dia 29 de julho de 2021, Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, a mãe, confessou o crime, tendo como cúmplice a companheira Bruna Natiele da Rosa. De acordo com investigações, menino sofria tortura física e psicológica, sendo amarrado dentro de um guarda-roupas e sempre sob efeito de remédios tarja preta. Provas se acumulam. Polícia teve acesso a vídeos e prints de conversas entre Yasmin, Bruna e uma terceira pessoa, dando conta da compra de correntes que seriam usadas para amarrar o menino dentro de um guarda-roupas. Final trágico resultante de tamanha perversidade. Miguel veio a óbito devido aos maus tratos. Existem vários relatos, fatos hediondos, abomináveis em todos os sentidos, dando conta do sofrido pelo inocente nas mãos de sua mãe com a conivência da companheira. Sofá não entrará em detalhes. Não é de nosso interesse criar cenário sensacionalista de horror. O que, no nosso ponto de vista, se torna prioridade. Passadas 48 horas da morte, a mãe foi à delegacia comunicar desaparecimento. O grande erro. O experiente delegado Antônio Carlos Ractes logo percebeu a contradição. Qual mãe, em desespero diante do sumiço de um filho de 7 anos, demoraria todo esse tempo para pedir ajuda à polícia
mesmo sabendo da existência de um prazo legal para configurar desaparecimento. Que tipo de mãe chegaria numa delegacia comunicando o sumiço do filho com a frieza encontrada em quem relata o roubo de um carro? As suspeitas logo se confirmaram. Ao ser interrogada, a mulher confessou. Ao perceber a morte do filho, ela e a companheira colocaram o corpo numa mala e o jogaram no rio Tramandaí. Delegado Carlos afirmou ter sido a primeira vez em sua carreira que chorou ao ouvir um depoimento. Não restaram dúvidas aos presentes. A mãe deixava transparecer ser psicopata e estar preocupada apenas em proteger a companheira. O que se espera é que no decorrer das investigações não surjam grupos alegando se tratar de perseguição a uma mulher pobre ou homofobia. Nesse caso, tudo se torna irrelevante diante da crueldade. As duas mulheres agiram da forma que agiram por serem frias e insensíveis, independente de sexo, gênero ou classe social. A busca agora é encontrar o corpo do inocente, não apenas no intuito de dar um enterro digno a quem teve seus direitos fundamentais desrespeitados. Esforço é para evitar filigranas da lei. Assassina e cúmplice podem ser autuadas em inúmeros crimes. A lista é longa. Homicídio qualificado por motivo torpe, cárcere privado, sequestro, ocultação de cadáver, agressão a vulnerável, crime contra a criança, falso testemunho e por aí vai. Se condenadas, pena garantiria longo período de reclusão, mesmo diante da promiscuidade de benefícios da absurda lei brasileira, sempre dedicada a proteger o infrator. O advogado de porta de cadeia, nome não citado aqui para não merecer segundos de fama, já começou tentativas de desqualificar acusações e minimizar dimensões do crime. Sendo sua cliente reconfessa, plantou o benefício da dúvida, afirmando que Yasmin confessou sob coação. Se tiver êxito na estratégia, descaracterizará a confissão e caso ficará em suspenso. Diante da possibilidade de corpo não ser encontrado, vários crimes não poderão ser imputados à assassina e sua cúmplice. A culpa será confirmada, mas virá norteada de atenuantes. Pena será bem menor. É assim que determina a lei. Com benefícios, em 5 anos, acusadas estarão de volta às ruas. Mais uma vez, Imbé, o Rio Grande do Sul e o Brasil estariam amordaçados, revoltados diante desses ataques legalizados à sociedade brasileira. Entendemos que o distinto advogado esteja exercendo sua profissão, garantindo o direito de defesa a acusadas, conforme previsto em lei. Mas diante da gravidade do ocorrido, voltamos a perguntar: até quando seremos obrigados a conviver com leis animalescas, imorais e insanas? Embora Sofá de Pobre concorde que todo cidadão é inocente até que se prove o contrário, contra fatos não há argumentos e não há como respeitar leis com força de passar a impressão ser o crime inerente à natureza humana, sendo obrigação da sociedade aceitá-lo e garantir direitos de quem o comete. Resta-nos aguardar o desenrolar das investigações, torcendo que no final não seja apenas mais um em que o esforço da polícia para apurar a verdade será em vão e que tudo acabe no data venia meritíssimo. Assunto encerrado e ponto final.